Senhor, faz-nos despertar, para que Cristo possamos louvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura, se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus. Por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas boas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, sexta-feira da quinta semana, já nos aproximando desta semana maior, da Semana Santa, e vamos viver a paixão de Jesus. Meus irmãos, o evangelho de hoje, mais uma discussão com os fariseus, onde esses fariseus, na sua soberba, procuram matar Jesus. E aí vão dizer para Jesus, né? Tu te fazes como Deus. Meus irmãos, vejam a confusão deles, né? Na verdade, não é Jesus que se faz Deus, mas é o Deus que se fez homem. Esta inversão que eles acabam fazendo. É o próprio Cristo que escolhe descer à terra, sendo Deus, desce e se faz homem por nós para nos salvar, meus irmãos. É Ele que se fez homem, né? Mas aí Jesus questiona: por que querem apedrejá-lo, sendo que ele faz boas obras? Mas aí os judeus usam essa desculpa, né? De que não é por causa das suas boas obras, não, é porque tu te fazes Deus. Sendo que esse tema sobre, né, Jesus se dizer Deus, como vemos que eles estão falando, ainda nem tinha entrado em pauta totalmente. Então é a desculpa que eles estavam dando para poder consumar o seu plano de acabar, né, nesse sentido, com Jesus, para prender Jesus. E, meus irmãos, nós vemos que o bem, ele causa mal. Mas em que sentido? O bem, ele causa inveja, ele causa nas pessoas um desconforto, né? Porque muitas vezes o bem incomoda aqueles que não fazem o bem. As pessoas agindo com bondade ferem quem não está agindo com bondade. Entende, meus irmãos? Então, foi isso que aconteceu também com os fariseus. Como nós vemos e a gente sempre frisa, os judeus sabiam quem era Jesus, eles eram conhecedores da lei, né? E, mesmo assim, não acreditavam em Jesus. Mas mesmo assim, isso não vale muito, né? E vemos também, meus irmãos, no versículo 38, algo muito interessante que Jesus nos vai falar. Jesus vai nos dizer o seguinte, né? Se não acreditais em mim, acreditai nas minhas boas obras. Ou seja, Jesus está falando que vocês não querem acreditar em mim, pelo menos acreditem nas obras. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou mostrando para vocês os sinais. Eu estou fazendo milagres, tem pessoas mudando de vida. Não querem, não gostam da minha cara, não vão comigo, né? Não me aceitam, tá? Mas aceitam ao menos as boas obras que eu estou fazendo. Né, meus irmãos? Essa falta de fé, essa incredulidade dos fariseus, para ver que como eram mesmo desculpas, não havia falta de entendimento por parte dos fariseus, porque Jesus deu todas as opções, em todas eles recusaram. O que sobrou somente foi o ódio.
Porque Jesus falou: acreditam então nas minhas boas obras, no que eu estou fazendo, já que não querem crer no que eu sou. E Jesus explica, porque vendo as obras, acreditando nas obras que eu estou fazendo, vocês vão ver que o Pai está em mim e eu estou nele. Ou seja, que aí vocês vão entender quem eu sou de verdade, que eu sou este Deus que vim vos salvar. Então Jesus implora, ele tenta de todas as maneiras possíveis fazer com que eles acreditem, mas não adianta, meus irmãos. Quando nós não queremos algo, a gente de fato não faz conta nenhuma para mudar as coisas. Os judeus não quiseram acreditar em Jesus, não queriam saber dele, né? Para eles, Jesus não era a pedra fundamental, era a pedra de tropeço. Então nada estava bom. Sabiam no que tinham que acreditar. E Jesus dava 1001 formas, não havia forma. Esse coração duro que muitas vezes somos nós, meus irmãos. Vixe, rapaz, quanta coisa Jesus já fez em nossa vida. Nós não mudamos, nós não nos convertemos. Será que não tem sinal suficiente? Não, acho que não tem fé suficiente da nossa parte. Os irmãos, Jesus está implorando para que nós não acreditamos nele, não porque Jesus precisa, mas para o nosso bem. Então Jesus faz esse apelo: acreditem nas minhas obras, pelo menos, já que vocês não querem acreditar, não vão com a minha cara, como a gente costuma dizer. Já que vocês não gostam da minha pessoa, acreditam ao menos nas obras. Ao menos, porque conhecendo as obras e acreditando, vocês vão conhecer ao Pai. E segue, meus irmãos, algo que vemos que é crucial e que é maravilhoso neste Evangelho. Que Jesus foge dali, pois queriam prendê-lo, apedrejá-lo, enfim. Jesus foge e vai para o outro lado do Jordão, o rio ao qual foi batizado. E é muito interessante porque lá chegam pessoas que tinham acreditado no testemunho de João Batista e viam que o testemunho que ele deu de Jesus era real e que Jesus, de fato, fazia aquilo que João Batista falava que ia fazer, as grandes obras e prodígios. Então, falavam, né, que João não fez nenhum sinal, mas tudo que João falou de tua verdade. E começaram a acreditar. E é uma imagem muito linda, porque justamente no rio onde Jesus foi batizado, muitos creram, muitos converteram seus corações. Também, de certa forma, foram batizados, né, nessas primeiras comunidades cristãs, enfim. Mas ali, ao mesmo tempo que havia pessoas, meus irmãos, que queriam apedrejar Jesus, tinham pessoas que se convertiam e acreditavam na sua palavra. Aí vai a pergunta para nós: estas águas, né, meus irmãos, que aqui fala também, são para nós hoje o batismo e a conversão, a confissão que nós devemos ter, né? Esta renovação, se restabelecer com Deus, né? Estar junto com Deus, pedindo perdão dos pecados. Aí sim, agora vem a pergunta para nós: qual lado nós estamos? Daqueles que querem apedrejar ou daqueles que querem renascer de novo com Cristo por meio das águas do batismo? Querer acreditar, renunciar à insolência, ao orgulho do nosso coração e entender que não, poxa, Jesus tem obras que são de Deus. Jesus realiza obras em mim, realiza obras em nós de conversão, de mudança de vida, mas a gente tem que acreditar. A gente tem que querer mudar de vida, senão não vai dar certo. Possamos, meus irmãos, escolher o melhor lado, que é estar com Jesus e renascer com Ele. Possamos viver bem esta Semana Santa, renunciando a toda distração e focando nossa concentração na paixão de Cristo. Para melhor vivermos, vamos buscar a confissão. Busque a confissão no domingo de Ramos, principalmente, para que possamos, para que tu possa passar bem esta Semana Santa meditando sobre a paixão de Cristo, para que, morrendo para o pecado, possamos renascer, ou melhor, ressuscitar com Cristo no último dia. Amém, meus irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santo Alberto Hurtado, para que sejamos um fogo que acende outros fogos. Amém.